E aí galera, tudo show com vocês? Olha eu aqui com mais um vídeo e hoje, completando mais de um ano com o meu iPhone, a bateria ainda está, olha só, em 90%, ou seja, significa que eu perdi durante esse período menos de 1% de bateria no mês e perdendo até 1% de bateria no mês está super tranquilo aí, tá galera? Porque a média que normalmente a bateria vai degradando mensalmente. Mas o que foi que eu fiz para poder, durante todo esse período, né, utilizar os recursos do meu iPhone, sem essa neura, assim, de sair desativando tudo do iPhone e de alguns recursos que são bem legais, né, e ficar com essa coisa de tipo, não vou usar muito, e essa preocupação com o carregamento, né? Então, de antemão, eu falo para vocês que eu utilizo bastante o meu iPhone, carrego ele várias vezes durante o dia, mas eu tive alguns cuidados que eu considerei e considero até hoje primordial e que ao longo desse tempo eu senti que realmente surtiu um efeito muito grande no meu iPhone, é tanto que a capacidade dele ainda está em 90% depois de um ano, e hoje eu vou compartilhar isso com vocês. Olha só, a primeira coisa e mais importante de todas é que você precisa ter um cabo e uma fonte que seja original, tá? Mas precisa ser a própria Apple, né? Precisa ser da Apple. Olha, não, mas desde que seja original, certo? Se você conseguir ter um cabo da Apple, perfeito, porque você tem um cabo ali e você pode arrumar uma fonte de qualquer outro celular. Pode ser uma fonte da Samsung, da Motorola. Eu, por exemplo, tenho um cabo da Apple e utilizo a fonte da Motorola, tá? Com 20 watts, 20 volts, né? Carregamento turbo. Então, a intenção é que você utilize, né, o cabo à fonte, desde que ele seja original, tá? Outra coisa também, o que foi que eu fui fazendo aqui? Eu fui percebendo que tinham várias funcionalidades no meu iPhone que não eram interessantes para mim, mas que eram interessantes para outras pessoas, mas que eu também senti que quando eu desativei, melhorou muito aí a questão da bateria. Ela teve uma durabilidade muito maior. E ao desativar essas funcionalidades, eu tenho uma durabilidade de bateria maior, o que consequentemente me faz carregar ele menos vezes. Então, se as funcionalidades que consomem bateria elas estão ativadas, né, a tendência é que o celular descarregue mais rápido, que eu carregue ele muito mais vezes e que consequentemente ele vá formando os ciclos aí da bateria, né? E esses ciclos é o que vai fazendo com que a porcentagem da bateria ela desça. Então, segundo a Apple, por exemplo, quando o iPhone ele alcança 500 ciclos, significa que a bateria já vai estar em 80%, ou seja, a cada 500 ciclos perde-se 20% de bateria, certo? E ciclo, galera, é justamente esse processo de carregamento do seu iPhone. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui agora com 53%, mas eu vou botar um valor fechado, eu estou com 55% de bateria. E aí eu continuo utilizando ele aqui até zero, tipo assim. Aí boto para carregar, certo? Eu botando ele para carregar até 45% e utilizando de novo ele até zero, eu já vou ter completado um ciclo. Entende? Se eu carregar ele 100% e utilizar, né, até zero, eu vou ter completado um ciclo. Então, cada vez que você carrega o iPhone até X porcentagem e utiliza ele, depois carrega de novo, e a porcentagem do desgaste e do uso soma-se, vai se formando ciclos, né? E cada ciclo equivale a 100% de bateria. Então, eu fui entendendo que algumas funcionalidades não eram interessantes para mim. E o que foi que eu fiz? Primeiro de tudo, desativei essas funcionalidades. A primeira de todas foi a Siri. A Siri não é algo legal para mim, eu não utilizo a Siri e eu saí desativando completamente porque a Siri consome muita bateria. Então eu saí desativando tudo aqui que tá ligado a Siri. Beleza? Essa foi a primeira funcionalidade que eu desativei. É algo interessante, mas para mim não surte efeito, eu não fico, né? E aí Siri, faça isso, Siri e tal. Então desativei e senti uma melhora muito grande só nela. Depois, atualização em segundo plano, galera. Olha só, aqui em geral nós temos aqui abaixo de armazenamento do iPhone, atualização em segundo plano. Não é interessante que os meus aplicativos eles fiquem atualizando em segundo plano. Eu tiro um momento, né, da semana, um dia ou então à noite, assim, eu entro lá na Apple Store e vou lá e atualizo os aplicativos, né? Passo o dedinho de cima para baixo, vejo os aplicativos que precisam atualizar, clique em atualizar todos e pronto. Porque a atualização em segundo plano vai fazendo sempre que o seu iPhone fique procurando atualizações dos aplicativos o tempo todo. Então, para manter eles atualizados, ele faz essa procura, o que faz com que a bateria do seu iPhone desgaste também, ou seja, que você perca a porcentagem de bateria aí, tá?
Depois, uma fonte importantíssima de desgaste de bateria é aqui em privacidade e segurança. Privacidade e segurança, mas a maioria dos vídeos no YouTube é tudo aqui voltado em privacidade e segurança, onde tem um desgaste de bateria absurdo. E a primeira dessas coisas que eu queria falar para vocês, não é como todo mundo diz, mantenha aí o serviço de localização desativado. Não, durante todo esse período, o meu serviço de localização ficou ativado todos os dias. Agora, as prioridades foram dadas. Então, o que é que acontece? Logo aqui embaixo, nós temos aqui análise e melhorias. Eu desativei todas essas opções aqui, porque eu não vou ficar compartilhando análise com a Apple, compartilhando análise do iCloud, melhorar a Siri, o ditado, melhorar a segurança, tal, porque isso faz com que o iPhone fique operando o tempo todo, captando todos os seus dados, e isso faz com que gaste a sua bateria para poder enviar todos esses dados lá para a Apple analisar, melhorar os produtos dela e tudo mais. Então não é interessante para mim. Desativei tudo isso aqui também. Voltando aqui, publicidade da Apple, eu também deixei desativado, tá? E aí, ainda aqui, galera, olha só o que é que acontece. A gente vai subir aqui novamente e os serviços de localização meu está ativado. Qual é a ideia que eu dou para vocês? Cada aplicativo que você tiver, vem aqui em serviço de localização e define o que você quer desse aplicativo. Será que esse aplicativo realmente precisa do seu serviço de localização ativado? Ou será que ele realmente precisa durante todo o tempo ativado? Então eu vim aqui entrando em cada aplicativo e selecionando os que eu não queria que ele ficasse ativado, ou seja, que nunca usasse, e os que eu queria que ele ficasse utilizando durante o uso do aplicativo, porque ele só vai utilizar quando eu abrir o aplicativo. E aí eu fui definindo por aplicativo aqui as minhas prioridades. Então muitos eu neguei o acesso e outros só durante o uso do aplicativo, tá? Então, ainda aqui em privacidade ou em serviços de localização, cá embaixo, bem aqui embaixo, nós temos serviços do sistema. Outro consumo de bateria absurdo mora aqui. Então, eu só deixei ativado buscar iPhone, emergência e SOS e redes em conexão sem fio, porque o buscar iPhone é muito importante ele estar ativado. Caso você perca o seu iPhone, né, vai ser muito importante para você que ele esteja ativado, para você estar podendo saber onde ele está através do seu computador ou de outro iPhone. Emergência SOS, que tem que estar sempre ativado, e redes em conexão sem fio, porque você pode chegar em um lugar onde vai precisar que o próprio celular, a própria rede a operadora busque esse sinal para você, né? Então tem que estar ativado. Locais importantes. Logo aqui abaixo de sugestões para localização, locais importantes, está também desativado, galera, porque o que é que acontece aqui? Esses locais importantes, quando a sua localização está ativada, aonde você for, o iPhone vai captar os locais que você está e ele vai ficar mandando essa localização para o iPhone, para a Apple, e vai ficar registrando esses locais aí para poder considerar o que é importante e o que não é importante para você. Então desativa essa opção. Aqui embaixo nós temos análise do iPhone, também pode desativar, rotas e trânsito também pode desativar, melhorar o aplicativo Mapas também pode desativar. Você pode observar que aqui são coisas que estão muito voltadas, né, para a própria Apple, para envio de análises do seu iPhone para a Apple. Então eu desativei. Voltando aqui novamente, nós temos aqui outra coisa bem interessante também, galera, que é aqui em acessibilidade. Clicando em acessibilidade, nós temos aqui movimento. E eu reduzi esse movimento, ou seja, ele estava desativado e eu ativei. Por quê? Reduzir o movimento da interface do usuário, incluindo o efeito de parallax dos ícones. Esse reduzir movimento é algo que eu acho muito sofisticado, muito legal da Apple, que é justamente quando você sai de um aplicativo e outro, e essa saída de um aplicativo para outro não é tão bruta assim, tipo pá, sabe? Ela tem aquele efeito de profundidade, aquele efeito mais lento, você percebe os ícones se movimentando de forma mais harmônica. Mas para mim, isso não é algo interessante, então para mim eu saio de um aplicativo e entre outro tranquilamente. Mas assim, é uma questão que traz um diferencial muito grande, mas se for interessante para você, você pode deixar, no meu caso não é, então eu cliquei em reduzir movimento, para que os movimentos dos aplicativos sejam mais rápidos, ou seja, exija menos do iPhone, tá? Atrelado a isso, nós temos uma outra coisa aqui bem interessante também, que é o tempo de uso, galera. O tempo de uso aqui no meu iPhone ele está desativado.
O que é que ele faz? Esse tempo de uso, ele vai obter um relatório semanal com informações sobre o tempo de uso e vai definir limites para os aplicativos que deseja gerenciar. Basicamente, ele vai ficar procurando esse relatório o tempo todo, vai ficar gerando um relatório dos aplicativos que você usa, quanto tempo você usa esses aplicativos, quanto tempo você passa nesses aplicativos, e aí vai gerando relatório, para que você tenha a noção de quais aplicativos que você mais utiliza, quais gastam mais bateria, etc. E esse relatório faz com que consumam bateria. Tá? Se ele obter um relatório semanal, como ele propriamente diz aqui, significa que diariamente ele está consumindo aí, né, essas informações para gerar um relatório e, consequentemente, vai gerar aí um desgaste da sua bateria. Então, ativar tempo de uso, não, desativa o tempo de uso, tá, galera? Então, basicamente, essas foram as dicas que eu trouxe para vocês e que me fizeram chegar até aqui com 90% de bateria ainda no meu iPhone. Utilizo meu iPhone todos os dias, carrego ele cerca de 2 vezes ao dia. Normalmente eu carrego ele à noite, aí ele amanhece tranquilo, aí eu fico ali até o final do dia com ele, super de boa. Depois eu carrego para utilizar à noite novamente e pronto, tá tranquilo. Então eu carrego ele 2 vezes. Dicas de bateria para vocês, tá? Olha só, a bateria do seu iPhone está esquentando enquanto você carrega. Para de mexer nele imediatamente e, se possível, tira ele do carregador, deixa ele esfriar e volta a carregar novamente, tá? Não deixa a tua bateria chegar a zero, então chegou em 20%, bota o teu iPhone para carregar. Não fica mexendo no teu iPhone enquanto o teu iPhone está carregando, porque isso faz com que ele sobrecarregue e ocorra um superaquecimento, o que, consequentemente, vai fazer com que a sua bateria ela degrade de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, assim, são algumas dicas que você pode ir adotando para que você tenha uma melhora da sua bateria. No mais, não fica com essa neura de não usar o seu iPhone e etc, porque tem muitas coisas voltadas para essa questão da bateria do iPhone. Aproveita o teu iPhone ao máximo, curte ele ao máximo e, infelizmente, é isso aí. Se a bateria degradar, você vai ter que trocar a bateria do seu iPhone. Então, aproveita o teu iPhone. Tá? Mas com essas dicas que eu dei para você, com certeza você vai sentir uma melhora muito grande. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.